noite, irmãos, graça e paz, uma alegria mais uma vez estarmos aqui nesta noite de quinta-feira para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus, estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus. E hoje nós vamos analisar aquilo que trata ou aquilo que está inserido, vamos tentar aí trazer algumas implicações do que está inserido na segunda pergunta do Catecismo Maior. Vamos lançar mão de alguns textos bíblicos e vamos fazer uma abordagem de maneira que possamos assim ter uma compreensão um pouco mais ampla, menos genérica, da segunda pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos orar, em seguida nós leremos a pergunta, leremos os textos, então começaremos aqui a nossa dinâmica, ok? Senhor nosso Deus, nós bendizemos o nome do Senhor, nos alegramos com a Tua presença, a Tua bondade, a Tua graça, reconhecemos a Tua misericórdia e pedimos em nome de Jesus que nos instrua, traga luz sobre nossa mente, edifique a nossa alma, o nosso coração e nos ajude, ó Deus, a compreender a verdade da Tua Palavra, aplicá-la à nossa vida e comunicá-la àqueles que ainda vivem sob a ignorância. Tem misericórdia de nós, nos livre, ó Deus, daquilo que possa roubar de nós esta intimidade, este crescimento, este conhecimento do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje então nós vamos discorrer um pouco sobre, ancorado aí na segunda pergunta do Catecismo Maior, e nós leremos aqui alguns textos para nos dar base para tal. Vou ler a pergunta do Catecismo Maior e em seguida nós leremos os textos, ok? A segunda pergunta é a seguinte: como podemos saber que há um Deus? Como podemos saber que há um Deus? Vamos ler então dois textos, Salmo 19, versos de 1 a 3 e Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Salmo 19, de 1 a 3, assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Li também o verso 4, para complementar aqui a ideia. Amém. Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém. Então, como nós podemos saber que há um Deus? Essa é uma pergunta própria, que é legítima, que o catecismo já há mais de 100 anos, há séculos, nos traz, né? O Catecismo Maior, os autores, né, aqueles que estavam ali reunidos para formar, para registrar este método de ensino, essa forma de transmitir a verdade do Evangelho, entendeu ser legítima a pergunta, porque já naquela época
havia muito questionamento acerca da existência de Deus. Na verdade, estava assim um afã do questionamento acerca da existência de Deus, desde que o racionalismo chegou, entrou, né, avassaladoramente, especialmente pelos rincões da Europa, o iluminismo, né, a ideia de liberdade, de libertação, né, nesse caso aqui daquilo que escraviza a mente e tudo mais, que eles consideravam como a religião ser uma desses aspectos escravizadores. Então, o questionamento sobre a existência de Deus surgiu de forma avassaladora, de forma destruidora, tanto que nasce depois o liberalismo teológico, que não é evangelho, é um veneno, né, que chega, né, naturalmente chega a esse questionamento, a essa negação de Deus, se não verbalmente, mas na prática, né? Então, e hoje nós vivemos num contexto no qual existe uma ideia genérica de Deus. As pessoas acreditam na existência de Deus não porque isso é lógico na mente delas, é lúcido, não porque analisaram, mas porque alguém disse. É tradição familiar, é tradição religiosa, né? Parece ser uma boa ideia, a sociedade admite isto. Então, tem várias questões, várias razões pelas quais as pessoas até admitem a existência de Deus. Mas por quê? Como nós podemos saber? Essa é a questão importante. O saber, né? O conhecimento ser inteligível. Como que faz sentido? Como que eu sei de fato? É uma verdade, eu reconheço a verdade sobre a existência de Deus, né? Então nós vamos trilhar aqui o nosso caminho nesse sentido. Vou ler a resposta à pergunta e nós então vamos fazer alguns apontamentos, algumas análises sobre essa questão. Resposta da pergunta lá dos autores do Catecismo Maior. A própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a salvação. O que isso quer dizer? Vou separar as duas partes maiores, depois nós vamos fazer uma abordagem aqui baseada no nosso texto, né? Como é possível saber que existe um Deus? O conhecimento de Deus, da existência de Deus, é percebida na criação. A criação, o que nós chamamos de revelação geral, a criação, toda a criação revela que Deus existe, testemunha da sua existência. É impossível negar a existência de Deus pela simples observação da criação, da ordem da criação. Não é possível o que existe ter vindo à existência do nada sem um autor. É uma questão de raciocínio mínimo e lógico. E a resposta segue, obviamente, essa vertente, né? A luz da natureza no homem, né? Então, aquilo que a criação provoca, nós falaremos disso, né? Produz em nós, aquilo que já está em nós, né? E as obras de Deus, né? A toda a criação, testificam que existe um Deus. Essa questão é importante. Existe um Deus verdadeiro. A segunda parte da resposta já aponta para como podemos conhecer pessoalmente esse Deus. Para esse um Deus seja o Deus, né? Quem é este Deus? Aí entra-se no campo da revelação especial. A revelação natural, aquela que testemunha da existência de Deus, não é capaz de nos informar o suficiente sobre o nosso pecado e a nossa carência, a nossa necessidade de salvação e como obtê-la. Não é suficiente para um relacionamento aprovado, legítimo com Deus. Então, como sabemos que existe
um Deus, né? A luz da natureza no homem nos instrui sobre isso. O que isso significa? O que significa essa questão, né? essa afirmação, que a luz da natureza no homem testifica da existência de um Deus, né? Isso significa que a revelação natural de Deus está inserida no coração do homem. A revelação natural está presente no coração do homem, na mente do homem. Não apenas a criação, isso é um outro aspecto, mas nós carregamos em nós os elementos para chegarmos à conclusão lógica de que nós mesmos não existiríamos sem a existência de um Deus, e a própria inclinação, a própria composição, as características que nós carregamos em nós, de criatividade, de intelectualidade, de relacionamento, de comunicação, né? Tudo isto nos remete ao entendimento da existência de um Deus, porque nós não seríamos o que somos do nada, né? Saindo da sopa primordial e tudo mais, toda aquela ideia evolutiva. Isto não produziria um homem como o homem é, né? Mas não apenas isso, essa é apenas um pano de fundo, né? O aspecto mais fundamental é o que Calvino chamava de semente da religião, né? Agostinho chamava de sensu divinitatis, o senso do divino. A prova disto, a prova de que, né, a luz da natureza no homem, né, que é a própria concepção do coração e na mente do homem, da existência de Deus, é nítida e notória na observação dos povos ao longo da história e na nossa história. Todas as sociedades formadas, conhecidas, têm um Deus, cultua um Deus, adora um Deus, serve a um Deus, reconhece a existência de pelo menos um Deus. Por que isto? Porque todas as sociedades, até aquelas que não tiveram contato direto, influência com a sociedade ocidental, com as sociedades mais avançadas, por que elas cultuam, elas têm religião? É o senso da religião, é a semente da religião, o senso divinitatis, é a luz da natureza no coração e na mente do homem. O homem é criado para se relacionar com Deus, portanto, nele está a concepção clara e inequívoca da existência de Deus. Ainda que ele não conheça esse Deus relacionalmente, ainda que ele não queira conhecê-lo, Deus está claramente descrito no seu coração. O texto bíblico é claro ao afirmar essas coisas, porque quando o autor bíblico diz, né, especialmente aqui na carta aos Romanos de Paulo, né, ele afirma no verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Isso inclui o homem. As coisas criadas incluem o homem. Está nele a concepção, a prova da existência de Deus. A existência do homem prova a existência de um Deus. O segundo aspecto associado a isto é que a natureza geral, né? A criação geral, aquilo que está, né, que está além dos nossos olhos, né? É o que a resposta afirma como obras de Deus, né? As obras de Deus. Quais obras além do homem?
toda a criação, né? Tudo no universo reflete a existência de um Deus, a ordem do universo, o poder existente no universo, a beleza do universo, mostra que Deus testemunha que Deus existe, que existe um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que tem poder para criar do nada e que rege essas coisas, né, que domina sobre essas coisas. Quando nós olhamos para a ordem das marés, quando nós olhamos para a ordem lunar, quando nós olhamos para a estabilidade do colchão estelar, né, do lençol estelar, quando nós olhamos a beleza das montanhas, das florestas, a ordem das animálias, né, quando nós olhamos para a criação de forma ampla e criteriosa, nós chegamos à conclusão de que Deus existe. Negar a existência de Deus é uma tolice, como diz o salmista: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Isso é algo que parte do nécio, do tolo, daquele que é incapaz de ver o óbvio diante de si, aquele que se convence de que tem que defender a sua tese, ainda que ela não seja pautada pela lógica e nem por um raciocínio legítimo. Então, a existência de Deus é fruto de uma mente capaz de avaliar as coisas de forma objetivas e sensatas, né? Olhando para a natureza, olhando para si mesmo. Então, sabemos que Deus existe porque nós mesmos testemunhamos disto, né? A luz da natureza em nós, nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, e as obras de Deus testemunham disso. Agora, o que nós podemos apreender, né? Qual é a mensagem deste aspecto, ou destes testemunhos? Qual é a mensagem para nós? O que o ser humano aprende sobre Deus, né? Qual é a mensagem da luz da natureza e das obras da criação de Deus para a humanidade? O que isso nos ensina sobre Deus? Bem, isto ensina que Deus existe, é o primeiro aspecto, né? A luz da natureza, a criação de Deus, afirma de forma sonora, retumbante, que Deus existe, a existência de um Deus, né, de ordem e de poder. Mas não só isto, ensina também que este Deus não é um Deus fraco, não é um Deus que criou as coisas por acidente, não é um Deus profano, mas, conforme diz Paulo, é um Deus eterno e tem poder eterno. Verso 20: assim o seu eterno poder, né, é um Deus revestido de divindade, é um Deus que sobressai a toda a criação, está acima dela, ainda que se relacione com ela, mas a natureza não é capaz de dizer isso, né? Mas está acima dela, ele é um ser divino, né? Além da compreensão, mas também apresenta a glória de Deus, né? A glória dessa divindade. O Salmo 19, nós lemos no início, afirma: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve um som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, a criação, a luz da natureza, as obras de Deus apresentam a glória de Deus, que está manifestado ali. Quando nós vemos a beleza da criação e podemos parar para contemplá-la, por exemplo, há muitas pessoas que gostam do nascer do sol ou do pôr do sol na praia,
aqui na nossa região, muitas pessoas já visitaram o Pico da Bandeira, subiu e viu ali, né, o nascer do sol, né, a alva subindo, né, as montanhas sendo descobertas de entre as nuvens. Aquilo ali é uma sonora declaração de um Deus revestido de glória, de uma glória inimaginável. Então, o percurso do sol apresenta este poder glorioso, esta beleza da glória de Deus. Então, como nós sabemos que existe um Deus? Basta olhar para o que Deus criou a partir de nós. Está em nós este conhecimento da sua existência, o saber da sua existência. Está na criação. Isso é inegável, irrefutável. Não é apenas porque é uma construção teológica, não. Isso é irrefutável. Está na Escritura, está patente na criação. O sentido de saber que existe, né? Claro. Bem, mas ainda que a luz da natureza, ainda que as obras da criação não sejam suficientes para afirmar, né, a condição natural do homem, o pecado, a queda, a necessidade de salvação, são suficientes para torná-los indesculpáveis diante de Deus. É o que o texto nos diz aqui, especialmente no Salmo, na carta aos Romanos, verso 20, diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis. O conhecimento da condição humana é só pela revelação especial. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, iluminando, trazendo à luz a verdade. Algo que a natureza não é capaz de fazer. Mas a natureza é capaz de ser testemunho para a condenação. Então, ela é suficiente para tornar todos indesculpáveis. Até porque o homem é responsável pelo seu pecado, né? Nós não podemos culpar a Deus da condenação de quem quer que seja. A condenação das pessoas é responsabilidade delas. Elas pecaram. Então, dentro disso nós precisamos ver ainda um outro aspecto, né? A questão da diferença, né? Do porquê que a mensagem, né? Esta mensagem da luz da natureza em nós, das obras de Deus na criação, o porquê delas não serem apropriadas para as necessidades espirituais da humanidade, para a redenção, né, para a salvação. Por que não é? Primeiro, é porque a humanidade caiu em pecado, e isso mudou, né, a necessidade espiritual dele, né? E agora a maior necessidade da humanidade é salvação, né? E a criação não fala sobre os meandros da salvação, apenas testemunha da existência do Deus Criador, né? Antes da queda, o homem se relacionava com Deus de forma direta, né? Tinha este acesso a Deus. Agora o homem precisa de um mediador. Isso não está na criação. Na criação está o fato de Deus existir, do Deus Criador existir, do Deus com quem devemos nos relacionar existir. Mas a natureza não diz que precisamos de um mediador porque caímos, né? Por isso, esta é a razão pela qual praticamente todas as sociedades, né, os segmentos, as organizações sociais, das mais rústicas às mais elaboradas, das tribais às sociedades mais modernas, cultuam um Deus errado, né? Tem um ídolo,
serve um Deus, entende a existência de um Deus, cria um Deus, cultua um Deus. Eles não sabem que aquilo é pecado, porque a natureza só lhes concede a informação de que existe um Deus e eles devem servi-lo, né? Alguém acima deles. Então eles vão a este Deus de qualquer maneira, né? Segundo, né, aspecto da insuficiência, né, da natureza para a nossa informação acerca da salvação, é que a entrada do pecado mudou também, alterou a nossa capacidade de perceber, de compreender e receber, né, de entender a mensagem de Deus. Nós não temos mais aquele acesso direto, a nossa mente, o nosso coração foram mudados, foram corrompidos. Na verdade, o Deus que a natureza revela, o Deus santo, o Deus poderoso, a divindade de Deus, os atributos que estão ali presentes, que poderia nos levar a um conhecimento um pouco mais aprofundado desta glória divina, é um Deus que não interessa à humanidade. Por isso a humanidade cria deuses segundo o seu coração, a sua vontade e aquilo que ela considera a sua necessidade. Então, nós perdemos a capacidade de nos apropriar de informações que nos levem a nos render a um Deus que é totalmente santo. Isso não está disponível para nós, porque nós somos incapazes de compreender também. A queda nos mudou, alterou a nossa condição. Agora, a insuficiência da revelação em nos informar sobre a necessidade de redenção não é desculpa para nós, não nos torna menos culpados ou inculpáveis. Na verdade, é suficiente para a nossa condenação, porque a culpa nunca deixou de ser nossa diante de Deus. O pecado nunca deixou de ser nosso, sempre foi. A ignorância não inocenta ninguém. Aliás, a ignorância que temos, que a humanidade tem com relação a Deus e a redenção, é justamente por causa do pecado que a escraviza. Então, nós sabemos que existe um Deus pela natureza, pelas obras, pela luz da natureza em nós, pelas obras de Deus na criação, e esses dois aspectos são suficientes para nos informar, para nos convencer claramente, nos dizer claramente que existe um Deus. No entanto, não são suficientes para a nossa redenção, né? É necessário algo mais. A necessidade humana, então, traz à tona o aspecto ou o pilar que faltava, né? Ela fomenta em nós a necessidade de conhecermos esse pilar, né? Que é a revelação sobre a nossa condição, né? Sobre a nossa necessidade. Então, já que a luz da natureza, que as obras da criação não são suficientes para nos dizer qual é a vontade de Deus claramente, ampla, para o homem, acerca da sua condição e da redenção, onde está, o que é esta revelação integral de Deus e da sua vontade? Onde nós encontramos isso? O texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é o registro da vontade de Deus, para que, através deste registro, o homem possa conhecer aquilo que a
que a natureza, que a luz da natureza, que a criação, as obras da criação de Deus não são capazes de revelar sobre Deus, sobre nós, sobre nossa necessidade e sobre como nos apropriar daquilo que Deus nos oferece em Cristo. Então, a revelação natural, né, faz parte da revelação de Deus, claro. Então, nós temos a revelação natural, a revelação sobrenatural. A revelação natural nos diz que é um Deus, mas é a revelação especial ou sobrenatural, aquela dada por Deus aos homens pelo seu Espírito, que nos diz aquilo que nós não encontramos na natureza, nem no nosso próprio coração acerca de Deus, né? Que nos revela de forma clara como nós devemos viver. E isto precisa ser pontuado, e nós precisamos nos lembrar nesse apontamento aqui que existem diferenças que tem que estar claras em nossa mente, das duas, né? Algumas já foram ditas, né, na verdade, mas existem algumas diferenças que nós precisamos pontuar. A primeira é que a revelação geral ou a revelação natural é dada sem exceção a todos os homens. Todos os homens recebem de Deus a revelação geral ou a revelação natural. Todos os homens, sem exceção. Todos eles são capazes de chegar à conclusão da existência de Deus através da revelação geral ou natural. A última, a revelação especial, limita-se àqueles a quem a Bíblia alcança, aqueles a quem o Evangelho será pregado, o Evangelho chegará. Então, estes terão a possibilidade de conhecer ao Deus que existe relacionalmente, e não mais ter a ideia de que existe um Deus, mas existe o Deus, o verdadeiro Deus, conhecê-lo, se relacionar com ele. A revelação especial nos traz isto. Uma segunda diferença é que a primeira, a revelação geral ou natural, é suficiente para deixar os homens indesculpáveis, injustificáveis. Capaz disso. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer que não pode ser condenado porque estava na ignorância. Não. A revelação natural é capaz, é suficiente para tirar qualquer possibilidade de escusas ou de justificativa, né? A revelação especial é suficiente para a salvação. Aliás, só ela é suficiente, eficaz. Então, uma é suficiente para condenar, a outra é suficiente para salvar. Um terceiro ponto de diferença é que a revelação de Deus, a revelação especial de Deus na Sagrada Escritura é mais clara, mais ampla, mais nítida que a revelação natural. Na revelação especial de Deus, nós podemos conhecer a Deus intimamente, as características que compõem o ser de Deus, a pessoa de Deus. Nós podemos identificá-lo e nos relacionar com ele. Na revelação geral, não. E por fim, a revelação especial de Deus, a revelação que encontramos na Sagrada Escritura, comunica as verdades sobre Deus, comunica a vontade de Deus, nessa caminhada, toda a vontade de Deus que precisamos saber para a nossa carreira cristã, e aquelas que não podem ser, ou tudo que não pode ser conhecido na revelação geral, aquilo que a revelação geral não nos informa, não é capaz de nos dizer, a revelação especial nos diz. E finalizo aqui
essa abordagem com um fechamento aqui acerca da suficiência da revelação especial de Deus. Poderíamos perguntar, para quê? Para que a revelação de Deus na forma da Escritura? Para que a revelação especial de Deus? Para que ela possa produzir em nós sabedoria, produzir em nós conhecimento de Deus, trazer à nossa mente o entendimento da vontade de Deus, aplicar em nós a sabedoria para a salvação. O que mais nós precisamos? Bem, nós precisamos de crer, verdadeira fé, que vale lembrar, é produzida pela ação do Espírito Santo em nós, em contato com essa revelação especial. Então, a fé nos é dada por Deus, é um dom de Deus que é aceso, que é trazido à existência, ou que é fomentado, que torna-se vivo quando nós somos elucidados pelo próprio Espírito acerca do que a Escritura nos ensina sobre a redenção e sobre a salvação, sobre a pessoa de Jesus. Então, precisa-se crer para que tornemos sábios para a salvação. É necessário a ação do Espírito Santo, como já foi dito, o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, iluminar a nossa mente, trazer ao nosso coração e à nossa mente a lucidez, a clareza daquilo que Deus intenta nos ensinar pela sua revelação especial. E, por fim, é importante dizer que essa revelação especial, com a ação, com a aplicação do Santo Espírito de Deus, anula a necessidade de qualquer outra revelação. Ela é a revelação de toda a vontade de Deus para o homem que está em peregrinação, para nós, para a igreja. Nós não precisamos e não existe outra revelação que venha de Deus para a nossa edificação e fortalecimento. Tudo o que é necessário para nos capacitar, nos redimir, nos conduzir a Deus e nos salvar, está posto e registrado na Sagrada Escritura. Portanto, amados irmãos, cuide para que o seu coração não seja enganado no que diz respeito a novas revelações, e cuide para que o seu coração não seja enganado acerca da existência de Deus. Basta usar aquilo que Deus já nos deu para nós chegarmos a essa conclusão. Repetindo o que diz o salmista: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Não pode ser o nosso caso. A Escritura é interessante, é a minha última informação aqui. Interessante é que a Escritura não investe tempo defendendo a existência de Deus. Você não encontrará na Escritura nenhuma informação, nenhuma afirmação nesse sentido. Deus existe por isso e por isso e por isso. Não tem. A Escritura parte do pressuposto que Deus existe. Por isso ela começa, a primeira sentença da Escritura é: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus. Então a Escritura não se vale, não perde tempo por ficar defendendo a existência de Deus, sendo que ela é mais do que lógica. Então, na Escritura, a existência de Deus é pressuposta, porque nada poderia existir se Deus não existisse. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, te dê lucidez, clareza, e que esses apontamentos possam
enriquecê-lo, capacitá-lo a viver uma fé legítima, forte, frutífera, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar e encerraremos com isto. Santo e eterno Deus, louvado seja o Senhor, que tem trazido a nós a tua graça, a bondade, a tua santidade, a salvação em Cristo. Ó Deus, louvado seja o Senhor, que nos tem ensinado pela tua palavra. Pedimos que nos dê coragem para testemunhar da verdade do Evangelho, para viver, ó Deus, guiados por um Deus presente, submetidos ao teu governo em Cristo. Não nos deixe viver como se o Senhor não existisse, mas que esta concepção, esta clareza em nossa mente possa abater o nosso orgulho, as nossas preferências humanas, mundanas e as nossas vaidades, a fim de que submetamos ao Senhor e tão somente ao Senhor e vivamos para a tua glória. Abençoa a tua igreja, sustente-os, fortaleça-os, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, sustente em graça e revigore aí a sua fé a cada dia, em nome do Senhor Jesus.